Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre as nossas vértebras, tá bom? As vértebras que vão compor a nossa coluna vertebral, tá? E a nossa coluna vertebral que vai proteger quem? A nossa medula espinhal, tá bom? Que faz parte do meu sistema nervoso central, tá? Bom, as nossas vértebras, elas vão estar divididas em aproximadamente 5 regiões, tá? E quais são essas regiões? A gente vai ter a região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, ok? Na minha região cervical a gente tem cerca de 7 vértebras, na região torácica a gente tem 12, tá? Na minha região lombar a gente tem 5, sacral também 5 e coxígea 4, tá? Dando aí, né, na minha coluna vertebral cerca de aproximadamente 33 vértebras, tá? Claro que vão existir as variações anatômicas, mas no geral é isso. Tá? E aí, como que a gente vai estudar vértebra, sendo que, se vocês forem observar, né, uma vértebra acaba sendo bem diferente da outra, né? Então, por exemplo, as vértebras mais superiores, né, que são as cervicais, acabam sendo menores do que as vértebras mais inferiores, tá? E se vocês forem olhar aqui também, o formato, né, dessas vértebras também acabam sendo diferentes. Bom, como que a gente faz isso? A gente pega disso tudo aqui, né, e cria um padrão, tá? Tipo assim, a soma disso aqui tudo, né? A soma disso aqui tudo gera um padrão, tá? E esse padrão aqui, né, que a gente vai estudar, né? E esse padrão aqui, que a gente chama de vértebra típica, é que a gente vai estudar e ter como modelo. E aí depois, né, em próximas aulas, a gente vai gravar. Pô, essas aqui são as vértebras cervicais. O que elas mudam em relação à nossa vértebra típica? Ah, por causa que nela a gente não tem isso nem isso. Ah, pô, essas aqui são as minhas vértebras lombares, né? O que a gente tem de diferente da minha vértebra típica? Ah, é porque ela é mais assim, assim, ela tem isso que a vértebra típica não tem. Então a gente usa a vértebra típica, né, para ter como um verdadeiro padrão, tá bom? Então a gente vai estudar hoje a anatomia dessa vértebra típica, ok? Aqui nessa imagem a gente consegue vê-la, tá? Bom, começando aqui pela anatomia da vértebra típica, a gente tem o corpo da vértebra, tá? Então isso aqui é uma estrutura muito importante. Corpo da vértebra. Bom, para que vai servir o meu corpo da vértebra? O corpo da vértebra, né, se você for olhar aqui, ele parece muito um tijolo, né? Então, quando a gente tem um tijolo em cima do outro, né, a gente tem uma sustentação, né? Então, aqui é tijolo, né? E aqui como se fosse o cimento, tá? Bom, o que seria isso aqui? Entre um corpo da vértebra e outro, isso aqui seria o nosso, né, anel, o nosso disco intercalar, perdão. Esse aqui é o nosso disco intercalar, tá? E aí esse disco intercalar, aí sim, vai ser dividido em duas regiões, tá? Que é o meu núcleo pulposo, tá bom? E meu anel cartilaginoso. Núcleo pulposo e anel cartilaginoso. Núcleo pulposo, anel cartilaginoso, tá bom? E é ele que vai amortecer aqui, né, o contato de um corpo da vértebra com o outro. Tá? Essa questão de sustentação do corpo da vértebra é tão nítido assim, que vocês forem observar, né, quanto mais inferior, maior o meu corpo da vértebra. Né? Por quê? Porque mais peso está caindo em cima deles, ok? E bom, e esse meu corpo da vértebra, ele, só de curiosidade, ele é dividido em uma região, né, central, que é formada por osso esponjoso, e uma região periférica aqui, formado por meu osso compacto, tá? E aí, esse meu osso esponjoso aqui, ele é rico em quê? Ele é rico em medula óssea, tá? Então, aqui você tem uma produção de sangue e também, né, por ter medula óssea, é uma região, né, para doação de medula óssea. Hoje em dia, não se usa tanto o corpo da vértebra para retirar essa medula, porque aqui, né, a gente tem a medula espinhal, tá? Então, assim, devido aos riscos de todo o processo, né, prefere-se outras regiões muito mais fáceis de acessar, tá? Mas aqui a gente produz sangue e tem medula, e se for o caso, a gente tira para fazer doação, tá bom? Bom, quais são as outras estruturas da minha vértebra típica? A gente vai ter dois pedículos, então um pedículo do lado direito e um pedículo do lado esquerdo, né? E duas lâminas, tá? Então a gente tem aqui o pedículo da vértebra e lâmina da vértebra. Ok? Bom, esse meu pedículo da vértebra, como
minha lâmina da vértebra e a parte posterior do meu corpo da vértebra vão formar um canal, né? um buraco, digamos assim. Né? E é o nome desse buraco a gente chama de forame, né? Que forame é o clássico para buracos, digamos assim, e a gente chama de forame vertebral. Né? Nada mais intuitivo do que chamar de forame vertebral. Tá? Como a gente tem uma vértebra em cima da outra, né? Para formar a minha coluna vertebral, o que vai acontecer? Cada buraco desse, né, vai acabar formando um canal vertebral. Tá? Então, esse aqui é o nosso canal vertebral. Olha aqui, isso é o nosso canal vertebral, né? Toda essa região aqui, tá? E aí, nesse meu canal vertebral, é que vai passar quem? A nossa medula espinhal, ok? Beleza, né? Falei aqui dos meus pedículos, da minha lâmina, e a gente agora vai falar dos processos articulares, né? Você deve estar se perguntando, pô, como é que uma vértebra, né, se conecta com a outra para formar a minha coluna vertebral? É pelos processos articulares. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor, mas a gente tem aqui os nossos processos articulares, tá? Que são 4 processos articulares, tá? Processos articulares, sendo 2 do lado direito, né? E 2 do lado esquerdo. E esses processos articulares, eles se dividem em um processo articular que é superior e um processo articular que é inferior. Então, esse aqui é o inferior e aqui o processo articular superior. Ok? Bom, e esse meu processo articular, né, ele tem uma face articular. Olha aqui. Né? O processo articular ele fica, digamos que, entre o pedículo e a lâmina, tá? Então, aqui existe um poste, né, entre o pedículo e a lâmina, existe um poste, que é meu processo articular, que vai ter uma parte superior e inferior. E esse meu processo articular, ele vai existir o quê? Ele vai ter uma face articular, tá? Então, esse aqui é uma face articular do meu processo articular. Ah, me confuso, assim, né? Face articular do processo articular, né? Mas é bem intuitivo. E é essa face articular, né, que vai, digamos assim, que colar e formar uma articulação, tá? Uma articulação entre um e outro, né? E o nome dessa articulação se chama articulação zigoapofisária. E é isso que vai conectar uma vértebra com a outra para formar a minha coluna, né? Então, se vocês forem ver aqui, como se o processo articular inferior da vértebra de cima, né, se conectasse por meio da minha face articular com o processo articular superior da minha vértebra de baixo. E aí, mesma coisa, o meu processo articular inferior da vértebra de cima vai se conectar com o meu processo articular superior da minha vértebra de baixo, tá bom? E é isso que vai dar os encaixes. Legal? Vamos voltar aqui. E aí, por fim, né, a gente já falou de quase tudo, falta o quê? 2 processos, tá? Que são o processo transverso, tá? Então, aqui o processo transverso, não é bem intuitivo, né? Transverso de transversal, tá? E o nosso processo espinhoso, tá? Então, esse aqui é o nosso processo espinhoso, né? Esse espinho gigante aqui, né? Então, nosso processo espinhoso aqui, tá? Então, a gente já falou de tudo aqui, ó. Vamos só relembrar? Vou lembrar aqui. A gente tem o corpo da vértebra, a gente tem aqui os pedículos, né? Entre o pedículo e as lâminas, a gente tem os processos articulares que são superiores e inferiores com as faces articulares, né? Beleza? E aqui, né, pegando esse meio aqui, a gente tem para esse lado aqui o processo transverso e aqui um único processo espinhoso, tá? E aqui, formado aqui por meus pedículos e minha lâmina, o forame vertebral, tá? Que vai formar o nosso canal vertebral por onde a medula vai passar, tá? Mas qual que é o ponto aqui? Os meus processos transversos e espinhosos, né? Qual que é a função deles? Vamos lá. Bom, se vocês forem imaginar, né, vou desenhar aqui uma coisa, espero que vocês entendam o que é esse desenho, mas se vocês forem imaginar, a nossa coluna ela precisa, né, se movimentar, né? Porque a gente não fica mexendo na coluna, vou dar aquela, né,
destravada às vezes, né? E o que move as coisas? O que move as coisas são o quê? Os músculos, né? Logo, essas minhas vértebras devem estar conectadas com um músculo, tá bom? Isso aqui é uma carroça, ó, tô fazendo agora uma pessoa sentada numa carroça, e essa pessoa, né, vai estar ligada a cavalos, né, digamos assim. E o que seria o meu cavalo? Meu cavalo seria, né, a minha coluna, né? E o que estaria, digamos assim, qual que é o ponto de fixação desse cavalo? Os pontos de fixação são meus processos transversos e espinhosos. Então, é aqui que eu vou conectar, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa da carroça, né, que é o músculo, ela vai puxar. E aí ela puxando para um lado, por exemplo, essa carroça vira para cá, né? Esse cavalo, perdão, vira para cá. E é isso que permite com que a minha coluna se movimente. Então, quando o músculo puxa para cá, ela puxa para, né, roda para cá, tá? Então, assim, resumindo, o processo articular, o processo transverso, perdão, e o processo espinhoso são pontos de ligação dos músculos. É lá que os músculos vão se fixar, né, e puxar para um lado ou para o outro, né, para permitir a movimentação aqui da minha coluna vertebral, tá? Então é aqui, ó, que os músculos vão se ligar e aí você tem a movimentação, né? Se esse músculo puxa para cá, a gente vai movimentar para lá e vice-versa, tá? Então é bem interessante essa anatomia, né? E entender por que a coluna vertebral é desse jeito, tá bom? Nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê, ok? Bom, e se vocês forem observar, aqui, né, na junção aqui da minha vértebra e outra, né, ali no meu processo articular, a gente tem o quê? A gente tem uma incisura, tá? E aí, dessa incisura aqui, né, a gente vai ter o quê? Um forame, tá? Então, quando a gente tem a soma de duas incisuras, né, tanto do processo articular inferior de uma e o processo articular superior de outra, a gente vai ter um forame, tá? E qual que é o nome desse forame? O nome desse forame é forame intervertebral. Tá? Intervertebral. Ok? E aí, beleza. Para que a gente precisa saber desse forame intervertebral, né, que vocês estão vendo aqui? É que a medula, ela vai lançando os nervos, tá? E é no nível dos forames intervertebrais, né, que ela vai permitindo a saída desses nervos, tá? Então, as raízes nervosas vão sair aqui, ainda no canal vertebral, né? E passando para o meu forame vertebral, a gente vai conseguir formar o meu nervo bonitinho, tá? E o interessante aqui, se vocês forem ver, tá vendo o gânglio, né? Lembra do gânglio nervoso? Então, o meu gânglio nervoso, escolhi outra cor, o meu gânglio nervoso, ele fica aqui, ó, justamente na altura do meu forame, tá? Então, ele fica aqui bem no limite entre o canal, né, e o lado externo, que é o meu forame, tá? E só de curiosidade, né, agora falando um pouquinho de anatomia da medula, enfim, né, dos gânglios, do sistema nervoso autônomo, e aí vai, né, só de curiosidade, né, se por aqui a gente tem, né, a liberação desse nervo e aqui o gânglio, tá, a gente fala isso a nível não autônomo, tá? Porque a nível autônomo, que é os gânglios paravertebrais, principalmente, a gente tem um gânglio paravertebral, né, do lado da vértebra, que ele está aqui, ó, abraçadinho com o corpo da vértebra, tá? E aí, né, a gente vai ter os ramos, né, cinzentos, né, e os ramos brancos, que vão, de fato, conectar com o que está saindo aqui, para, de fato, ter um nervo. Né? Então, assim, é bem legal essa imagem, né? Porque a gente consegue ver justamente essa cruz aqui que tem, tá? Dessa saída aqui, né? E entender até o papel, né, da vértebra em cima do meu sistema nervoso aqui, ok? Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a anatomia das vértebras, tá? Queria que vocês entendessem justamente essa relação da vértebra com o meu sistema nervoso. Vejo vocês em uma próxima aula, tá? Em breve a gente vai estar gravando outras aulas falando justamente sobre a coluna vertebral como um todo, né? Explicando os detalhes de cada tipo de vértebra, ok? Vejo vocês. Valeu, galera!